Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Pamela Quadros, professora de Biologia, certo? Dando continuidade às nossas atividades na sala virtual. Hoje a gente vai comentar um pouco, sobre o tema 4 da unidade 6 do livro de Ciências, na parte de Biologia, sobre a genética nos séculos 20 e 21, lá na página 170 do livro, tudo bem? Só lembrando que na sala virtual eu disponibilizei para vocês um podcast, certo? Revisando os conteúdos, da última videoaula, e também vou colocar, tá disponível essa videoaula para vocês, certo? Tá lá o link no YouTube, na minha conta do YouTube do colégio, certo? Quer dizer, na minha conta, do colégio, na plataforma do YouTube. Então, só vocês podem acessar. Eu fiz esse vídeo, estilo essa videoaula, para vocês observarem a leitura do livro, Tudo que a gente vai comentar tá no livro. Então, vocês podem só escutar, a minha voz. Coloquem um fone de ouvido no notebook, no computador, ou assistam mesmo pelo celular, pelo YouTube. Então, vocês podem acompanhar a leitura no livro e escutar minha voz. Podem apenas assistir essa videoaula, ou só escutar minha voz. O importante é que vocês acompanhem essa videoaula, Falem se tá legal, se tá ok, certo? Não vou passar nenhuma atividade avaliativa agora. Alguns exercícios só para vocês fixarem alguns conteúdos, certo? Alguns conteúdos e também a gente possa dar continuidade à nossa atividade. Então, quero sempre ressaltar que vocês que vocês avisem a turma de vocês que eu tô postando podcast, que tô postando videoaula, que vou postar atividades, porque a frequência mesmo dos alunos que estão fazendo tá muito baixa. Então, quero que todos façam. Eu não tô colocando muita videoaula, muito podcast, porque eu tô vendo que a frequência tá sendo baixa. Então, não adianta eu colocar uma videoaula, e atividades se só menos de 10 pessoas estão fazendo. Eu quero que todos possam fazer, certo? Então é isso. Então, a gente vai começar aqui a leitura, dessa atividade, dessa parte do livro, do tema 4, a genética nos séculos 20 e 21. A genética é um dos ramos da biologia de maior desenvolvimento nos últimos anos. Como eu falei para vocês várias vezes na sala, a genética é a principal, digamos que, área da biologia, pelo seu desenvolvimento que trouxe para a área da alimentação, na área da medicina, certo? Na área, de tecnologia também, de biotecnologia. Então, a genética é muito importante. É por isso que a gente ficou muito tempo, falando sobre os conceitos de genética, alguns conceitos básicos, para a gente poder chegar aqui, chegar aqui na genética mais complexa, mais o quê? Mais contextualizada, tudo bem? Então acompanhe a leitura aí. Lembrando que essa videoaula, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui tá no livro de vocês. Então vocês podem acompanhar a leitura também. Então vamos começar a leitura, Um pouco de história. Há tempos, o ser humano busca conhecimento sobre a hereditariedade nos seres vivos. Diversas explicações foram propostas ao longo dos séculos, mas foi no início do século XX que a ciência começou a elucidar essa questão. Na época das descobertas de Mendel, o meio científico parecia não estar pronto para lidar com as ideias propostas por ele e as ignorou. Em 1900, somente 35 anos depois, 3 cientistas, o biólogo holandês Hugo de Vries e o botânico alemão Karl Correns e o botânico austríaco Erich von Stemarck,
Etchemark, alguma coisa assim, desculpa gente, não lembro o nome daí, a pronúncia, de maneira independente, chegaram às mesmas conclusões de Mendel e redescobriram o estudo, né, do monge. Então lembra que eu falei para vocês lá, gente? As leis de Mendel, os experimentos de Mendel, são muito importantes, né, para o embasamento da genética. Lembra que eu falei para vocês que ele publicou o material dele, né, o experimento dele, mas quase ninguém leu, né? Os experimentos dele foram descobertos de maneira independente, né, por dois, né? Eu falei por dois cientistas, mas na verdade foram 3 cientistas que eu comentei na sala de aula. Então as pesquisas, os experimentos deles foram descobertos assim do nada, entendeu? Esses biólogos, né, esses botânicos, eles fizeram os mesmos experimentos que Mendel, né, conversaram entre eles, viram que chegaram à mesma conclusão e foram buscar algumas referências se existiam os mesmos experimentos e descobriram de forma independente os experimentos de Mendel. Então, foi como encontrar, tipo, diamante, assim, entendeu? Algo extremamente, algo extremamente importante que quase ninguém na área da biologia ou das ciências tinha descoberto, né? E olha como é importante a divulgação científica aí. Hoje a gente tem internet, tem televisão, bibliotecas, certo? Que a gente pode muito bem pesquisar várias pesquisas, vários métodos, enfim, experimentos e vários experimentos. E é muito importante a divulgação científica, né, nessa questão. Então acompanhe a leitura. A partir de então, a genética passou a existir formalmente, né, e a se desenvolver como campo da ciência. Foi nessa época que se redescobriram os estudos do monge. Então, a partir de então, né, a genética passou a existir formalmente e se desenvolver como um campo da ciência. Então, quando descobriram, né, os experimentos de Mendel, viu que tinha embasamento científico, a genética virou um ramo da ciência. Então, as pessoas começaram a estudar, né, outros métodos ou a fazer outros experimentos para a genética e a genética virou um campo da ciência, um campo da biologia. Então, foi nessa época que se concluiu que aqueles fatores a que Mendel se referia poderiam estar nos cromossomos, né? O que são esses fatores? São os genes, né? São os genes alelos. Mais tarde, o DNA foi reconhecido como a base da hereditariedade humana e desvendada a estrutura em dupla hélice dessa molécula, né? Então, olha lá, a história da genética começou com Mendel, certo? E atingiu seu ápice com a descoberta do modelo, né, da estrutura de dupla hélice da molécula de DNA. Então, se não fosse o estudo de Mendel, né, nós estaríamos muito mais, digamos que atrasados nas pesquisas, né, e no que nós entendemos hoje de genética. Então, acompanhe a leitura aí. A genética hoje, certo? Atualmente, a genética tem grande destaque na mídia e no meio científico, e muitos recursos financeiros têm sido investidos em pesquisa nessa área. Esses estudos representam uma promessa de grandes avanços na produção de alimentos e na medicina, com o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias, além de diversas outras aplicações. Então, hoje a genética começou com experimentos simples de ervilhas e hoje a genética pode salvar vidas. Sequenciamento de vírus, olha aí, hoje, né, conseguiram sequenciar vários tipos de vírus do coronavírus e estão tentando encontrar vacina, né, para uma vacina que combata, né, esse vírus. Então, até hoje a genética ela é muito importante, tanto para a área da medicina, como na área de produção de alimentos, né, produzir alimentos transgênicos, certo? Como também para biotecnologia, certo? A genética também é importante, né? Ainda hoje, há muitos estudos ainda em relação à estrutura do DNA, certo? Então, quando Addison Crick
conseguiram chegar ao modelo principal, né, não acabou aí. As pesquisas continuaram. Hoje, né, até mesmo aqui na Universidade Federal Rural, na Universidade Federal do Pará, na UEPA, existem muitos laboratórios de genética. Né? Na UNAMA também tem laboratório de biologia molecular, certo? Então, até hoje são feitas muitas pesquisas na área da genética. Então, a genética é um ramo muito importante e muito grande para a biologia e para as ciências, né, no quesito geral. Então, vamos acompanhar aqui a leitura. Genômica. Genômica. Desde o final da década de 1980, já foram lançados projetos genomas para diversos organismos. Esses projetos consistem em sequenciar todas as bases nitrogenadas das moléculas de DNA de uma espécie. Então, olha lá, gente, a diferença entre genômica, certo? E genótipo. Lembra que genótipo é um conjunto de genes que compõem o quê? O material genético de um indivíduo, certo? E o que é genômica? São a sequência de DNA, sequência de DNA, sequência de genes que determinam, certo? As moléculas, o material genético de uma espécie. Então, o genótipo é diferente do genoma. O genoma, né, são sequenciamentos de bases nitrogenadas que a gente pode diferenciar espécies diferentes, por exemplo, o chimpanzé do Homo sapiens, né, do ser humano. E o que é genótipo? É um conjunto de genes que determina um organismo diferente. Então, as pessoas têm o Homo sapiens, né, em nível de espécie, tem o mesmo genoma, só que as pessoas têm o que? Genótipos diferentes, tudo bem? Então, acompanhe a leitura. O de maior destaque nessa área foi o projeto Genoma Humano, consórcio internacional iniciado em 1990 e finalizado em 2003. Esse projeto determinou a sequência de bases de todo o genoma da espécie humana. Os dados gerados vêm sendo utilizados em diversas áreas das ciências biológicas. Desenvolvido por pesquisadores brasileiros, o sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa também foi importante. Então, gente, vários projetos, né, a partir da descoberta do DNA, vários projetos foram desenvolvidos, né, para que essas informações genéticas fossem utilizadas na área da medicina, né, no combate de doenças, no combate de identificação de germes, de bactérias, de protozoários diferentes, né, na área da veterinária, certo? E até hoje, como eu citei o caso do coronavírus. E falando um pouco da ciência brasileira, né, foi aqui no Brasil, né, que duas pesquisadoras brasileiras, né, se eu não me lembro, eu acho que foi na USP, né, duas pesquisadoras brasileiras que estudavam genética conseguiram identificar, né, o sequenciamento genético do coronavírus, de 2 tipos de coronavírus aqui no Brasil. Então, olha a importância disso, né? A importância do que é importante investir, né? Investir em ciência, investir na genética, né? E, sobretudo, investir na educação brasileira, né? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, né? A genética tem muitos assuntos que a gente pode comentar, né? Então, sobre esse tema 4, né? Sobre a genética nos séculos XX e no nosso século XXI, além dessa videoaula, eu ainda vou postar slide, vou postar podcast, porque tem muita coisa pra gente comentar, né? Muita coisa legal pra gente comentar. Vou colocar o link de alguns documentários, né, sobre a genética aqui no Brasil, desculpem. Mas vou comentar, né? Vou colocar tudo pra vocês na sala virtual. Então, observem, né, a leitura. Organismos geneticamente modificados. OGM. Organismos geneticamente modificados são quaisquer organismos que tenham seus genes manipulados para manifestar ou ressaltar características de interesse, como o aumento do teor de óleo em grãos de milho. Entre os OGM estão os chamados transgênicos.
não são transgêneros, são transgênicos, né, de gene. No DNA desses organismos são inseridos genes de seres de outra espécie, que expressam características de interesse. A criação dos OGM é feita pela técnica do DNA recombinante. O termo recombinante é usado porque, nessa técnica, o objetivo é combinar DNA de origens distintas. Então, esses organismos geneticamente modificados, né, têm no seu DNA alguns genes, né, genes de seres de outra espécie, né. Então, lembra que as espécies têm o quê? Genomas diferentes e os indivíduos também têm genótipos diferentes. Então, se eu acho interessante um gene diferente que possa fortalecer a minha produção de milho, de ervilha, de arroz, eu vou pegar um gene, né, por técnica de quê? De recombinação genética, vou introduzir esse gene, né, no DNA do meu organismo de interesse, né? E assim eu vou criar um organismo geneticamente modificado. Então, observa lá o processo de criação de um OGM, certo? Como é que a gente cria um organismo geneticamente modificado? Então, observem lá, né? Eu acho melhor vocês observarem no livro de vocês, na página 171, né? Até porque é mais tátil para vocês observarem. E aqui a tela é pequena e talvez nem todos enxerguem. Então, observem, né, que eu tenho o quê? No 1, o isolamento do DNA plasmidial, certo? Isso nas bactérias, certo? Então, tem o isolamento de DNA plasmidial. Então, eu vou isolar, né, o DNA de uma bactéria, né? Vou cortar um pedaço, certo? Né? Vou isolar um gene, né, de interesse de outra espécie e vou inserir esse gene, né, no DNA do plasmídio, no DNA da bactéria. Assim, o que eu vou criar? Eu vou criar uma bactéria recombinante, certo? Por que uma bactéria recombinante? Porque eu tenho um DNA do plasmídio, um DNA dessa bactéria, com um gene, né, que foi introduzido de uma outra espécie diferente. Tudo bem? Então, no 4, eu tenho inserção do plasmídio em uma bactéria, em uma célula bacteriana. Então, para que eu possa utilizar, né, para que eu possa utilizar esse DNA recombinante? Então, eu posso utilizar para multiplicação das bactérias, né, e elas podem ter várias aplicações. Eu posso produzir várias proteínas, certo? Produzir várias proteínas para mim pesquisar, né? Aqui tem como exemplo tratamento com hormônios de crescimento humano. Eu posso utilizar essas proteínas, né, usadas em terapias cardíacas para dissolver coágulos sanguíneos. Eu posso copiar vários genes também dessas bactérias. Para quê? Para pesquisar o gene, né? Para inserir em plantas de gene que conferem resistência a pragas, né? Inserir esses genes em bactérias, inserir esses genes em bactérias que esses genes tenham capacidade de conferir, né, a degradação de resíduos tóxicos. Então, eu tenho várias aplicações, né? Então, resumindo, eu vou pegar o que? O material genético, né, da bactéria, que é chamado de plasmídio. Eu vou cortar um pedaço e nesse pedaço eu vou inserir um gene, né, de uma espécie diferente, certo? E vou introduzir esse DNA de novo, esse plasmídio, esse DNA recombinante, na bactéria recombinante, né? A bactéria recombinante foi aquela que recebeu um gene diferente de outra espécie. E vou forçar a multiplicação dessas bactérias. E essas bactérias, né? Lembra que elas vão produzir outros plamídios, né? Vão produzir outras proteínas de RNA e também vão produzir proteínas. E essas proteínas eu posso utilizar para várias aplicações de pesquisa, né? Pesquisa na área da medicina, pesquisa na área
da biologia mesmo, né? Estudar as proteínas, estudar as características dessas proteínas, e também possam apenas pegar o gene, né? E pesquisar sobre o gene, né? Introduzir em plantas, principalmente na área de nas plantas, né, que tem um certo interesse comercial, alimentício, né? Inserir genes de resistência a pragas, resistência a resíduos tóxicos em plantas de interesse, certo? Então, assim eu posso criar um organismo geneticamente modificado. Lembra que o organismo geneticamente modificado é o organismo que vai receber o quê? Um gene de interesse, né, de outra espécie, para poder expressar, né, características de interesses, né, que podem ser medicinais, que podem ser características de interesse no quesito de alimentício, farmacêutico, etc. Então acompanhe na leitura, tá bom? O processo de quê? Clonagem. Então a gente fala um pouco da história da genética, né? Da genética do século XX, XXI. A gente falou um pouco da genética atual, a gente falou de genômica, a gente falou de organismos geneticamente modificados, e agora a gente vai falar sobre clonagem. Então a clonagem, o que é a clonagem? Um clone pode ser definido como um conjunto de células ou organismos geneticamente idênticos. Em diversos grupos de seres vivos, a clonagem é um processo reprodutivo natural. Seres que fazem reprodução assexuada podem produzir clones. Na agricultura, alguns métodos utilizados para propagar plantas também geram clones, como a estaquia. Nela, pedaços de plantas são cortados e plantados, dando origem a novos indivíduos, todos com o mesmo genótipo. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996. Nesse experimento, pesquisadores retiraram do óvulo de uma ovelha o núcleo com material genético, DNA, e o substituíram pelo núcleo retirado de uma célula mamária de outra ovelha adulta. Ocorreu a fusão entre o núcleo e o óvulo, e o embrião resultante foi implantado, certo? Foi implantado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Tá. Ocorreu a fusão entre o núcleo e o óvulo, e o embrião resultante foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que gestou e pariu Dolly, um clone da ovelha que cedeu a célula mamária. Então, observe lá o experimento, né? Os pesquisadores retiraram do óvulo de uma ovelha um núcleo com material genético, né? E o substituíram pelo núcleo retirado de uma célula mamária, certo? Então, ocorreu a fusão entre o núcleo e o óvulo, certo? E o embrião resultante foi implantado, né, no útero de uma terceira ovelha, que gestou e pariu a Dolly, um clone da ovelha que cedeu a célula mamária, certo? Então, nós temos duas ovelhas diferentes, uma que cedeu o óvulo, certo? E outra que cedeu a célula mamária, tá bom? Então, retiraram o núcleo do óvulo e colocaram o núcleo, né, na célula mamária. E geramos uma terceira, né, ovelha, tudo bem? Que era um clone da ovelha que cedeu a célula mamária. E assim nós tivemos o que? Duas ovelhas idênticas, com genótipo e fenótipos idênticos também. Então esse foi o primeiro teste, né, experimento de clonagem com seres vivos, né? Isso no século passado, em 1996, tudo bem? É claro que aqui tá bem simples, gente, mas é o que tá no livro, entendeu? Posteriormente, quando nós voltarmos à normalidade,
Eu não vou pedir nada além disso, entendeu? Por isso que eu tô fazendo leitura com vocês, porque eu quero que a gente discuta mesmo, né? Esses assuntos, tudo bem? E eu vou revisar, eu vou mandar podcast. Desculpa. E a gente vai rever isso de novo, né? Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas eu vou mostrar um difícil, até um pouco mais complicado de entender esse processo de clonagem, o que são organismos geneticamente modificados. Mas lembra que nesse primeiro momento a gente está fazendo o quê? A leitura do texto, certo? Eu vou colocar uma videoaula muito melhor, né? Com material muito melhor para a gente poder entender, certo? Para ficar até mais fácil, na verdade. Então vamos continuar a leitura do texto, certo? Genética e sociedade. A gente está um pouco quase no final já da videoaula, né? E chegou aquela parte de quê? De contextualizar e colocar em discussão esses conceitos, né? Esse experimento de genética, e ressaltar que tem uma certa importância para a nossa sociedade, né? Uma certa importância não só para o meio científico, mas também para o meio social, certo? Então acompanhe a leitura. O desenvolvimento da genética abriu muitas possibilidades interessantes. No entanto, existem questões polêmicas que precisam ser debatidas abertamente com a sociedade, desde a criação de alimentos transgênicos até a manipulação de genes humanos. Por um lado, o conhecimento e a tecnologia em genética possibilitam não apenas a obtenção de variedades vegetais mais produtivas, nutritivas ou resistentes, mas também a produção de medicamentos como a insulina e o hormônio de crescimento, certo? Por outro lado, o uso dessas técnicas levanta questões éticas muito sérias. A produção de organismos geneticamente modificados é controversa, pois ainda não foram devidamente avaliados os riscos potenciais desses organismos para os ecossistemas. Então, olha aí, sempre a genética, né, vai bater em questão com outros ramos da biologia, ecologia, certo? Zoologia, botânica. Então, a genética, a manipulação desses dados genéticos de gene, de DNA, pode sim trazer coisas muito negativas, não só para o ser humano, como para os seres vivos e também para o meio onde a gente vive, para o nosso ecossistema. Então é importante debater se é mesmo necessário criar organismos geneticamente modificados muito resistentes, se é mesmo necessário mudar totalmente o sequenciamento genético de alguns alimentos, né? Se é necessário fazer clonagem, né? Então certo? Então são vários temas que é importante, né, debater no meio social. São vários temas da genética que é importante debater dentro de sala de aula, né? Como no meio social. Se são temas importantes economicamente, socialmente, certo? Então acompanhe a leitura. Da mesma forma, os estudos para os genomas humanos abrem margem para as ideias já condenadas em épocas passadas como a eugenia. Então, gente, se vocês não sabem o que é eugenia, a eugenia é a teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, discriminando as pessoas de acordo com as características como cor da pele, etnia, etc. Então, se vocês estudaram sobre nazismo, Segunda Guerra Mundial, certo? Sempre teve aquela questão de discutir, né? De tentar selecionar indivíduos que tinham o DNA genótipo e fenótipos mais com interesses ideológicos diferentes de outros, né? E isso determinou uma série de discriminação racial, social, certo? Então, é indispensável, certo, discutir esses assuntos em sala de aula, porque muitas coisas na ciência, né, muitos conceitos genéticos foram distorcidos para beneficiar ideologias, né,
que causaram milhões de mortes. O caso do nazismo, né, o caso do fascismo, certo? Então é muito interessante que a gente possa discutir esses assuntos em sala de aula, né, na sala virtual agora, por meio de videoaula, de podcast. E, como eu enfatizei, isso aqui é só a leitura do livro de vocês, né? Então eu uso esse primeiro momento pra gente ler o livro, pra gente ler os textos, certo? Pra gente ver as imagens. Mas é claro que eu sempre vou dar meu toque pra facilitar tudo. Então eu vou enviar podcast, vou enviar vídeos com outros assuntos importantes da genética, né? Sobre pesquisadores brasileiros, os pesquisadores de naturalidade que trabalham com genética. Vou falar ainda mais sobre organismos geneticamente modificados. Vou falar mais sobre clonagem, certo? Então, esse primeiro momento é só mesmo para a gente fazer a leitura do livro, né? E discutir algumas coisas. Tudo bem? Então, terminando a nossa videoaula, aqui, né, sobre o processo de clonagem que fizeram com a ovelhinha Dolly, certo? E aqui no lado direito de vocês, a ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro clone de um mamífero que fizeram, né, no final do século passado. Então, como eu falei, tudo que eu mostrei para vocês aqui tá no livro de vocês, né, do tema 4, da página 170 até 173. Mas é claro que, como eu enfatizei, primeiro a gente faz uma leitura, discute um pouco e depois eu facilito mais o conteúdo para vocês, tudo bem? Então, tanto o podcast como a videoaula vai para a sala virtual das 3 turmas do 9º ano. Eu espero que vocês assistam, espero que vocês ouçam o podcast e deem o feedback para mim. Se tá legal, se precisa melhorar mais um pouco. Quando for necessário, claro que sim, que eu vou utilizar alguns vídeos, vou utilizar uma aula mesmo, né? Uma videoaula com a minha presença. Mas nesse primeiro momento eu acho melhor vocês ouvirem, né, a explicação do vídeo, observarem a leitura do livro, né? E mais adiante, depois que todo mundo acessar a sala virtual, que eu sei que nem todo mundo está utilizando isso, a gente vai prosseguir com as nossas atividades. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que todos fiquem bem e dentro da casa de vocês. Não saiam.